Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esse encontro que estamos tendo, que possamos aproveitá-lo, Senhor, guardando em nossos corações os ensinamentos da noite e procurando vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada por mais esse encontro, graças a Deus, e que assim seja. Bom, passar para o nosso irmão então. Boa noite a todos. Mais uma noite aqui estamos, todos nós, para refletirmos e ampliarmos o nosso conhecimento e as nossas informações a respeito da vida, a respeito da nossa existência. A doutrina espírita, o espiritismo, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e também uma doutrina filosófica. E isso é muito importante para a nossa compreensão e entendimento de várias situações e circunstâncias na nossa vida, para que possamos realmente termos não só a informação, mas também a convicção, o bom entendimento daquilo que se traduz na nossa existência. É uma ciência de observação prática, porque ela observa as relações nossas, da alma, do espírito, no mundo ao qual estamos inseridos, seja nesse mundo material, seja no plano espiritual. Uma doutrina filosófica, porque tem como consequência os fatores morais, os valores morais com que tantos falamos e analisamos ao longo da nossa existência, porque nós sabemos muito bem que o progresso, a evolução do ser, ele deva se dar através do desenvolvimento da sua inteligência, mas também do desenvolvimento moral. E é interessante que esse desenvolvimento, esse duplo desenvolvimento, ele deva ser sempre seguido e buscado por todos nós para que possamos evoluir. Isso é evolução. A evolução, ela tange tanto do aspecto intelectual, o desenvolvimento da inteligência, mas também do aspecto moral. E nós observamos muito bem isso, que isso é imprescindível. Que por mais que a inteligência, os recursos tecnológicos existam, se não tiver o valor, o fator moral, ético, o compromisso do ser para com aquilo que está ali feito, muito não se adiantará. Muitas coisas irão ser feitas com aquele objeto, mas muito deixará de ser feito e será algo imparcial, para que todos possam usufruir desse recurso. Então observamos na harmonia do universo como é necessário nós consumirmos, utilizarmos a matéria, desenvolvê-la, mas ao mesmo tempo temos que ter um compromisso moral de entender dentro dessa cadeia de objetos materiais e de circunstâncias com as quais eles são empregados, o seu fim útil, o seu valor, o seu tempo e a sua preservação na natureza. Como observamos, não adianta termos um relógio bonito, charmoso, com um design elegante, com a correia de ouro, uma pulseira linda, que reluz na escuridão, mas sem ter um fim, que é o quê? Ele marcar as horas corretamente, perfeitamente, e temos a facilidade de verificar as horas de maneira fácil, de maneira acessível, porque o fim desse objeto é informar as horas. Por mais elegante que ele seja, por mais bonito, por mais material precioso, matéria preciosa que ele possa ser constituído, por melhor que seja a engrenagem que fez, que bolou, para que ele possa contar os milésimos de segundo, os segundos, os minutos, as horas, o fim, o objetivo dele, a finalidade dele, é apresentar a hora correta, exata a cada um de nós. E assim nós analisamos, devemos entender a vida, a existência. E nos deparamos com os espíritos, que hoje o nosso tema é fenômenos espíritas, um tema bastante rico, com o qual nós, que estamos iniciando no entendimento da doutrina espírita, né? Somos ainda jovens no entendimento dessa doutrina aqui, doutrina essa que foi formulada, codificada por Allan Kardec, que tem 150 e poucos anos, como nós aqui somos novos em relação a essa data do Livro dos Espíritos, somos jovens. Então esse conhecimento é interessante para podermos nos posicionarmos cada vez mais com segurança e firmeza. E os espíritos não são seres à parte da criação. Já começa a nos informar a doutrina. Os espíritos não são seres à parte da criação. Ou seja, não são uma divindade, não são algo à parte que nunca passaram por um processo de evolução, um processo de desenvolvimento e aprimoramento. Porque seria ao contrário, porque se Deus fez todos nós, criaram todos nós, simples e ignorantes, não há
seres à parte na criação, espíritos sabendo de tudo, senhores, e aguardando e nos vendo, como se fosse no Big Brother, vendo as nossas reações, os nossos posicionamentos na vida, e vendo, vai dar certo, não vai dar certo, eu não preciso passar por isso. Não são seres à parte da criação, são almas, assim como as que estão aqui hoje, entendendo, caminhando nessa existência, procurando se aperfeiçoar. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, tem duplo envoltório. Isso é importante. Aí começamos a ver o quê? Nós, homens que estamos encarnados, nós tem a alma, tem um perispírito e tem um corpo físico. O nosso corpo físico, com o qual estamos utilizando aqui, ele nos serve para quê? Para que possamos interagir nesse mundo material. E a partir dele, através da nossa inteligência, dos atributos que nós temos, da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso pensamento, utilizar e trabalhar, evoluir, desenvolver. E nesse caminho encarnado, a alma, que é a mesma coisa que espírito, só que o espírito, quando nós designamos o espírito, nós falamos que é a alma sem o corpo material. Por quê? Houve a destruição do corpo material. Quando há a destruição do corpo material, o corpo físico, o espírito continua a ter um outro envoltório, que é o perispírito, continua a permanecer com ele no mundo espiritual, que é esse espaço. O espírito, ao desencarnar, a alma, quando cessa a vida orgânica, retorna ao mundo espiritual. E com ela segue esse duplo etéreo, que é o perispírito, que é matéria, também do fluido cósmico universal. Então, permanecendo no espaço, continuando a existir, a habitar esse espaço que nós denominamos como mundo espiritual, continua a existir, continua a processar, a desenvolver. Então a morte é a destruição do envoltório material, pura e simplesmente. Aí já começa a sofrermos um impacto. Ora, a morte então é a destruição material do corpo físico. Mas a alma que habitava aquele corpo, nesta existência ou em outras existências, continua a existir, continua a pensar, continua a ter vontade, continua a ter aquilo que tinha quando estava encarnado. Então observamos quando a medicina procura desenvolver o conhecimento para salvar, para tratar um corpo que está com um vírus, uma bactéria, ou alguma anomalia que está prejudicando a sua manutenção, a sua vitalidade. A medicina, a ciência está procurando fazer com que aquele corpo se mantenha ainda em funcionamento, para que possa continuar esse espírito a habitar, a utilizar esse corpo e estar ainda encarnado. É uma briga, é um confronto. Mas só que tem a alma, já se entende que existe a alma, está brigando para manter a preservação do corpo físico, mas em função do detrimento de quê? Da alma, do espírito que ali está a habitar, que ali também luta, desenvolve, aprende naquela dor, naquele sofrimento, naquele embate. Então nós já começamos a ver e a almejar que não é uma briga entre os anticorpos, a medicina e as substâncias moleculares que não estão organizadas, que não conseguem entender e começa a prejudicar aquele corpo físico. Existe algo além? Existe a alma, o espírito. Aí já começamos a perceber que morreu, acabou, não existe. O corpo morreu e acabou. Toda aquela essência, tudo aquilo que se aprendeu, tudo aquilo que se viveu, tudo aquilo que se amou, tudo aquilo que se dispendiou, sentimentos, atenção e compreensão ao longo de uma vida, que pode ser uma vida longa entre o nosso tempo aqui terreno, de 80 anos, mas também pode ser uma vida de 10 meses, de um dia, ou de um período de gestação, que ali encontrava-se um ser em desenvolvimento, mas não chegou aquele organismo físico, a vitalidade. E está tudo perdido? Acabado? Não está acabado. Continua a existir. Continua a vivenciar e aproveitar a vida, a existência. Não da forma como nós vemos e que nós já estamos começando a entender e compreender que a vida é muito mais do que o organismo físico respirar, é muito mais que nossos braços, mãos e nossa mente. Se despertar. É o ser, é a alma que existe e que dá vitalidade, que preexiste
a formação desse corpo físico que aqui está e que irá existir, continuar a existir após o falecimento desse corpo físico. Isso nos dá a certeza e a compreensão de que não temos uma única chance, uma única existência, e que aqueles com os quais nós amamos e convivemos também não se acabou, não se desfez junto àquele corpo físico e pronto, acabou, sumiu como uma fumaça. E isso nos deslocamos e vimos que os espíritos não são fantasmas, seres sem forma, como se fosse um lençol sobre a cabeça e 2 furos e assustar as pessoas, ou como se fosse um vapor, alguma coisa que surge assim e some como um passe de mágica. Não, é um ser que continua a existir e tem individualidade, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, o mesmo posicionamento de vida, mas numa outra dimensão, com outro fator. E os espíritos povoam o espaço. Sim, povoam o espaço. Porque o que nós achamos que só existe esse plano material ao qual nós estamos habitando, esse planeta Terra, ou um outro planeta também, que também dá a oportunidade de espíritos encarnarem, viverem lá no plano material. Não, existe um espaço, um mundo espiritual. E esse entendimento de mundo espiritual é fundamental para a nossa compreensão, entendermos o porquê da vida, de onde viemos, por que estamos aqui, por que passamos pelas situações e circunstâncias na vida, e para onde iremos retornar quando o nosso corpo físico não aguentar mais, ou quando algum fato, alguma fatalidade, alguma coisa grave abater-se sobre este corpo e o desligamento se começar a processar. São essas informações, essas reflexões que a doutrina espírita nos traz para pensar, mas para pensar na vida, na existência. Porque muitas vezes a doutrina nos passa que falamos de morte. Não falamos de morte, falamos sim do falecimento, da morte do corpo físico, mas falamos de vida, de existência, de compreensão, de valorizar a oportunidade, valorizar os pensamentos, as ideias, valorizar os recursos, as relações que nós temos com o próximo, para ampliar a nossa visão, a nossa percepção. E o espírito tem todas as percepções que tinha quando aqui estava na Terra. Quando retorna ao mundo espiritual, nós mantemos as mesmas percepções. Isso é algo mais interessante. Mantemos as mesmas percepções, o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, as mesmas emoções e apegos com as quais nós tínhamos na existência. Só que agora, no mundo espiritual, esse retorno já não tem mais o corpo físico, a litolia, as percepções, os sentidos se ampliam. Se antes estavam restringidos, assim os sentidos, eles se ampliam, se dilatam. E se dilatam, se ampliam na proporção do nosso conhecimento, da nossa evolução, da forma como nós utilizamos o nosso instrumento de aperfeiçoamento, de trabalho, nas existências com as quais nós viemos palmilhando na seara das existências. Então observamos, ao retornar a esse mundo espiritual, não nos tornamos mais sábios e nem mais idiotas ou ignorantes das informações do conhecimento que tínhamos. Continuamos a ser espíritos, só que agora estamos no mundo espiritual, estamos desencarnados. E é um erro que muitos fazem ou acham que desencarnou, voltou ao mundo espiritual, o espírito sabe tudo, pode ver tudo, pode estar em todo lugar e saber de todas as coisas. Não é dessa forma que se processa. Nós sabemos o nosso mundo aqui e nós não sabemos de tudo. Nós podemos saber bem, especificamente, uma coisa na nossa existência. Assim como nas profissões, algo a gente sabe, domina aquele assunto, aquele tema, aquele ofício, mas não sabemos de tudo. Por quê? Porque nós estamos em processo de desenvolvimento e a lei de sociedade, como está no Livro dos Espíritos, a relação social, ela favorece ao nosso crescimento, porque nós sabemos de algo, de alguma coisa, de alguns valores, outros sabem de outros valores, tem outros comportamentos e relações com as coisas com que vive, e nosso relacionamento social nos faz entender e compreender, soma,
A nossa vida social, ela vem para fazer isso. Na diversidade, nós começarmos a trabalhar e a desenvolver as nossas capacidades, as nossas potencialidades. É por isso que não devemos, e nem a natureza, com seus recursos, nos faz ficar isolado, como o eremita, num lugar sozinho, só vivendo com a natureza e com os recursos da natureza, mas sem ter o contato com outro ser humano, com outra mente pensante, com outra mente que tem desejo, tem vontade, tem interesse, tem objetivos. E nessa troca, nessa relação, a gente cresce, a gente se fortalece, a gente vai se lapidando, porque nós não nascemos prontos, como uma geladeira, como um fogão, como um computador. Nós nascemos com todos os recursos, com todas as potencialidades criados por Deus. Mas cabe a cada um de nós, através do nosso mérito, do nosso esforço, desenvolvê-los, aperfeiçoá-los, aprimorá-los cada vez mais. E isso é muito interessante, isso é bom, isso é providencial, porque dá muita coisa, muito tempo, muita massa de coisa para a gente fazer, nos dedicarmos a trabalharmos, a desenvolvermos os nossos sentimentos, as nossas potencialidades, porque não existe um limite. Não já estamos prontos com todos os recursos e pronto, não tem mais como fazer, não existe mais um programinha que possa ser incluído. Não, nós temos muito campo a avançar, e nesse campo avançar, descortina-se esse horizonte, que é esse mundo espiritual, e que essa questão das existências com as quais nós podemos utilizar, aprimorar, aprender. Coisas que até há séculos atrás, ou décadas atrás, achávamos que não. Era a única vida, uma vida só, para a gente fazer tudo, aprender tudo, aprimorar tudo. Como? Ora, como? Como fazer isso numa existência? Ficaria muito difícil. Como pode um jovem, uma criança, com 5 anos, 6 anos, acometido de uma doença, de um câncer, aprimorar tudo em 5 anos, se nós muitas vezes levamos 80, 70 anos e não conseguimos ainda dominar algumas coisas? Seria injustiça de Deus, uma única existência, uma única oportunidade de manifestação do Espírito encarnado num plano material e perder essa oportunidade. Não. Existe a pluralidade das existências a nos favorecer, porque nós devemos aprimorar. Nós nascemos com vários recursos e temos esses recursos para desenvolvê-los. A conta de quem? A conta nossa, de cada um de nós. A cada um de nós, ao qual devemos aprimorar, desenvolver e entender a vida e a existência. Porque o nosso sucesso ou a nossa falência, não devemos lá apontar que foi em função, a culpa de fulano ou beltrano, ou porque as condições climáticas não me favoreceram a executar tal coisa, ou porque naquele momento eu não tive a compreensão daquilo, porque fulano fez isso. Não, não, não. Somos nós os próprios artífices da nossa existência e do nosso aprimoramento, através do nosso livre-arbítrio e do nosso esforço em desenvolver. Essa diversidade na qualidade dos espíritos explica a natureza boa ou má nas comunicações. Então, estando nós no mundo espiritual, cada um de nós com as nossas qualidades, com as quais nas existências viemos trabalhando e aprimorando, ou muitas vezes parados, esperando alguma coisa que acontecesse, uma coisa extraordinária, de fora para dentro, mas a evolução requer força, esforço de dentro para fora. Nós trabalhamos isso, e nessas comunicações, nas comunicações que nós temos dos espíritos, nós começamos a perceber na comunicação a qualidade que ele tem, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua ignorância. Nós podemos perceber se ele tem a boa intenção ou se tem más intenções no seu linguajar, na sua forma de posicionar. Porque, como nós sabemos muito bem, por mais que um espírito diga que o nome dele é um nome conhecido e famoso na ciência, mas se a resposta dele for diferente daquela que quando ele estava encarnado nós conhecíamos, e ele estabeleceu e resolveu aquelas formulações, aquelas equações, e agora não consegue resolver, ora, como pode? Se antes, quando encarnado, ele falava dessa forma, conseguia resolver essas equações, agora na comunicação, em sua manifestação, ele não consegue desenvolver isso, tem alguma coisa errada, não pode ser ele. Porque se o espírito, ao retornar ao mundo espiritual, ele mantém ainda o seu conhecimento, as suas informações, as suas qualificações, como pode, depois de estar no mundo espiritual, ter uma outra posicionamento?
E como nós sabemos, não adianta ele falar que é um nome venerado, que é um nome conhecido, ou um nome desconhecido. Vai ser pelas suas ideias, pelas suas posições, pelo seu colocamento diante das questões que nós iremos identificar se é um bom espírito, se é um espírito que tem um conhecimento daquilo que ele está falando, ou se ele é ignorante, está falando daquilo que ele não sabe, está apenas querendo falar algo, responder algo que ele não sabe, mas tem que responder. Eu não sei, mas vou responder. Quem sabe, a escola, né? E cabe a nós estarmos despertos, percebemos isso, estarmos atentos a perceber essas influenciações. Os espíritos podem se manifestar de maneiras bem diferentes. Então, o espírito no mundo espiritual, ele se manifesta. Ele se manifesta através de seus atributos, pela sua individualidade, e ele pode se manifestar também, estando no mundo espiritual, a nós. Porque, como nós sabemos, ele mantém o seu perispírito. Apenas o corpo material se destruiu. E o perispírito, como é fluido, e a matéria, ele pode molecularmente mudar aquilo ali e se tornar visível, se tornar tangível. E nisso nós já sabemos, na literatura, nos contos, nos fatos científicos, aparições de espíritos. Nós vemos aí na internet, às vezes, né? Aparece, fulano tirou uma foto e apareceu lá uma imagem lá que de repente ninguém sabia, ninguém viu que estava lá naquela cerimônia, naquele evento, e apareceu. Quantos fatos históricos lá atrás, pessoas viam uma pessoa, como essa pessoa está aqui, essa pessoa faleceu, e viu aquela pessoa, apresentava. Então, mais uma prova patente para as pessoas que são incrédulas, que acham que morreu, acabou, de que não acabou. Que acabou sim, aquela existência, aquele período encarnado no mundo físico. Mas aquela alma, aquele espírito que se encontra no mundo espiritual, continua a existir. Continua a existir com as afecções que tinha quando tinha aqui na Terra. Querendo ainda estar próximo dos seus queridos. Querendo estar junto daquelas pessoas com as quais tem afinidade de sentimento. Afinidade, entrelaçamento que tinha. São seres simpáticos. Querem estar junto. Então, mais uma prova latente disso. Então, apresentam, se manifestam dessa forma, utilizando o seu perispírito, modificando, para que possa se apresentar de maneira excepcional, de maneira, naquele momento, a se apresentar. Mas não com isso, entendemos aqui, que ele volte a viver a vida que tinha antes. Não, porque não tem mais o corpo físico para se utilizar da manifestação física nesse mundo com o qual estamos. E também pelo recurso que também os espíritos podem se utilizar, através da visão, através da audição, do toque, de várias manifestações que no livro dos médiuns, Kardec classificou, catalogou várias formas de manifestações que os espíritos podem se utilizar através do intermédio de um espírito encarnado, que nós denominamos médiums. Kardec se apropriou dessa palavra médium, que é do latim, para intermediário, médio, aquele que é utilizado para que haja a manifestação do espírito que está no mundo espiritual, que está desencarnado, possa se manifestar nesse mundo, nesse plano nosso aqui, através de vários tipos de mediunidade exercida. Mas como também nós estudamos, médios todos nós somos. Por quê? Todos nós somos suscetíveis das influenciações dos espíritos desencarnados. Todos nós. Mas quando Kardec formula e dá isso na mediunidade, ele fala que é a mediunidade mais ostensiva, aquela pessoa que tem um dom especial, uma qualidade especial, que facilita de tal forma que os espíritos possam se manifestar por meio dela, por várias formas, por vários meios de manifestações. Nós temos a manifestação da psicografia, né? Nós temos da psicofonia, né, que nós conhecemos muito bem, né, são a mais conhecida por nós, mas existe outras, existe um leque de manifestações com as quais posteriormente nós iremos estudar. Então, em suma, o espírito pode se manifestar. Ora, ele pode se manifestar dessa forma, utilizando-se de um espírito encarnado? Pode. Mas como se dá isso? Como se dá isso? E esse entendimento nós temos que ter. Como se dá isso? Como isso acontece? Para que nós saímos do plano, do maravilhoso, do sobrenatural, daquilo, meu Deus, como isso? Inacreditável, e passa para um plano que está dentro das leis naturais. Tem um entendimento que está dentro das leis naturais, que é algo normal, é algo compreensível. Por quê? A inter-relação do mundo espiritual com o mundo material, ela é necessária, ela é profícua, ela tem um objetivo.
Mas como se dá isso? Existem 4 fases que nós podemos destacar que dá isso. Primeiro é o que é? A sintonia. A sintonia nossa, em que estamos encarnados com o espírito desencarnado, com o espírito, ou do espírito desencarnado com o médium. Essa sintonia, ela é necessária, é uma fase. E nós sabemos que essa sintonia, através de ondas de pensamento mentais, são fluidos. Então começa a ter o quê? Uma onda eletromagnética. E nessa sintonia, nós começamos a perceber o quê? O segundo passo, a aproximação. Começamos a aproximar, começa a aproximação desse espírito com o médium. Essa aproximação. E como começa essa aproximação, como nós sabemos que o espírito encarnado, nós que estamos encarnados, nós temos o perispírito e o corpo. E o espírito, no mundo espiritual, ele só tem agora o perispírito, começa a ver o quê? O envolvimento do perispírito de um com o outro. Começa a ver esse envolvimento. E nesse envolvimento se dá, posteriormente, a manifestação. O pensamento do espírito começa a fluir para o médium e começa o processo da comunicação. Se é na psicografia, começa a utilizar a grafia através do pensamento e começa a escrever tudo que está sendo ditado pelo espírito, que está retirando parte dos recursos cultural, recurso biológico daquele médium. E começa o processo. A psicofonia é a voz, o som. Começa esse processo do som. Ele ouve o espírito, mas não ouve o espírito porque o espírito, como não tem o aparelho, como nós temos aqui de falar, é através do pensamento. É a transmissão do pensamento do espírito desencarnado, passa para o médium, e o médium, como se estivesse escutando mesmo. A impressão que estivesse escutando o espírito, começa a falar, utilizar o seu aparelho e falar. Características, com tenacidade, com tudo isso. Então vemos como se processa essa informação, essa manifestação. E é algo explicado. Está fora do sobrenatural, está fora do maravilhoso. Porque nós sabemos muito bem que a nossa sintonia mental, ela pode atrair boas coisas ou coisas não tão boas. Que a nosso pensamento é matéria, é energia que flui para todos os cantos. E isso, nós cada vez mais temos consciência disso, porque nós não somos seres puramente materiais, não somos uma organização de órgãos, de membros, de moléculas, de células, de DNA, tudo organizado e pura e simplesmente. Não. Tem a alma que vibra, que pulsa dentro desse corpo que nós estamos usando agora. E ela exprime para fora de si, irradia. E o pensamento, nós estamos sempre pensando, porque o atributo nosso do espírito, o que é? A inteligência, a vontade e o pensamento. O pensamento é a base que pela vontade vai e chega a todas as direções, a todos os lugares, de acordo com o nosso interesse, com a nossa intenção, com a nossa força e perseverança de querer. Isso é um trabalho muito interessante. As comunicações inteligentes que se recebem dos espíritos podem ser. E aí nós temos esse processo da mediunidade, a comunicação do espírito, mas a comunicação, essa manifestação dele, pode ser boa ou pode ser má. Pode ser justa ou pode ser falsa. Pode ser profunda ou pode ser leviana. Porque, como nós sabemos, quem está se comunicando é um espírito. Um espírito que antes existia, assim como nós estamos agora existindo nesse mundo físico, que está se comunicando por intermédio de um espírito encarnado e falando, discorrendo a sua situação que se encontra, o seu entendimento, os seus interesses, as suas intenções. E como nós podemos reconhecer a qualidade da comunicação, a qualidade da linguagem? Como podemos reconhecer se a informação que está vindo por esse espírito é uma informação para ser apreendida e compreendida e assinalada, ou para ser rejeitada? Vai ser pelo aspecto da linguagem, o conteúdo da informação, o que ele quer atingir, o que ele quer proporcionar. E essa manifestação que existe, não é manifestação para o espírito adivinhar, perguntar ao espírito, aonde está aquele tesouro, aquele navio que foi afundado em 1400 e pouco, aonde que está? Onde está aquela pólice de seguro que foi perdida em algum lugar, onde que está? O que vai acontecer comigo daqui a 2 meses?
Não, a comunicação não se presta a isso. Para poder, com um fim material, com o objetivo de saber alguma coisa do nosso plano material. Não. Essa manifestação, ela tem que se servir para quê? Para o entendimento e a compreensão do Espírito, para avançar nas relações que ele tem consigo mesmo, com o próximo, nos valores morais, nas questões que o prende ainda a sensações materiais, ainda, mesmo que estando no mundo espiritual, ainda se sente impregnado das sensações materiais e não consegue avançar, não consegue compreender aonde se encontra, aonde que se está agora, nesse momento, que não está mais sentindo aquela dor do corpo que está lacerado, aquele tumor, aquela questão física que fez com que o desenlace ocorresse. Não tem mais aquele corpo, aquela dor, mas ele tem que se entender, e tem que compreender isso, tem que ter essas informações bem claras, bem lúcidas, e às vezes tem que ter a presença, a oportunidade da sua manifestação, sendo ela numa casa espírita, para ele se comunicar, muitas vezes, por meio do médium, e ver, ora, e perceber que não se encontra mais naquele corpo físico que habitava, mas está se comunicando através de um médium, ou de uma médium, gênero feminina, e entende, ora, como pode ser isso? O que está acontecendo? E nisso está lá alguma coisa nele, caramba, eu continuo vivo, mas não tenho mais aquele corpo físico, mas estou vivo, eu continuo a existir, eu estou me comunicando aqui. E as questões? E aí vem as questões da vida, as questões cruciais que o prende àquela situação, que mantém ancorado aquela existência ainda, preso, ficcionado, fixamente a um contexto da sua existência anterior, e que não deixa de desenvolver, avançar nesse mundo espiritual, ao qual lá também nós desenvolvemos e aprendemos, nos esclarecemos e desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa moral. Então, essa manifestação, se utilizando de um médium, isso tem um proveito. E o interesse, a linguagem, a característica, é para favorecer o que? O desenvolvimento. Não é para descobrir tesouro, falar o que vai acontecer daqui a uma semana, ou se vai ganhar na Mega Sena, né? Ou se vai acontecer alguma coisa de fatal para poder se livrar. Fala que vai acontecer isso para me falar. Não é para isso que se presta. Porque, como nós sabemos, eles não sabem tudo. Eles não têm uma profundidade para saber o que vai acontecer, Beltrano, Ciclano. Não. É um espírito como nós, que antes estava aqui habitando aqui, desenvolvendo e desencarnou. Não é algo, um ser à parte da criação e que vem nos monitorar. E essa relação com o mundo espiritual, ela é para quê? Para nós desenvolvermos a nossa inteligência, descobrirmos e avançarmos na nossa ciência. Não para que eles, os espíritos superiores, virem aqui e ditar, faz assim, esse mecanismo faz dessa forma, e você vai construir uma máquina fantástica que irá curar todas as dores do corpo. Não. Eles não estão para poder passar direitinho. Eles estão para nos suscitar, faça, perseverança, utilize a inteligência, nos intuírem. Mas o mérito é nosso. O trabalho, o desenvolvimento da inteligência, o sacrifício, o suor, o desenvolvimento do sentimento, é cada um de nós que devemos fazer e realizá-lo, e trabalhar. Questão essa, que há 2000 anos atrás, Jesus aqui esteve e falou, desenvolveu isso. Ele não veio aqui para curar os corpos, para fazer um enxergar, para fazer o outro andar. Não foi só isso. Foi passar uma mensagem que a água, a fonte de água limpa, para cada um de nós ir lá na fonte, beber dessa água, e dessa água nos transformar, mas nos transformar por dentro, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas vontades, a nossa capacidade de discernir o que é mais valoroso na nossa existência, o que realmente estará conosco, está conosco na nossa chegada, quando aqui chegamos e encarnamos nesse mundo físico, e quando daqui deixarmos, quando haver o passamento, retornarmos ao mundo espiritual, o que iremos levar. Nós já sabemos que não iremos levar os tesouros, porque nós vemos que nos cemitérios não chega um carro forte com as pessoas que são ricas, carro forte, cofre, e são inseridos lá junto com eles. Não, já acabou, essa fase já passou. A fase dos faraós, que levava todo mundo e todos os recursos materiais lá para a tumba, para daqui a um tempo voltar, acabou essa fase. Nós avançamos, nós, humanidade, crescemos, desenvolvemos, ampliamos isso. Isso é coisa do passado, era um pensamento que nós tínhamos lá atrás, e não vale mais, não bate mais com a nossa realidade de compreensão e com as situações que nós vemos no nosso mundo de hoje.
Então, o objetivo providencial dos fenômenos e das manifestações é o quê? É convencer os incrédulos, aquelas pessoas que muitas pessoas ainda acreditam que morreu, acabou. E agora? O que vai acontecer? Nunca mais vou estar com aquela pessoa, nunca mais vou ver, nunca mais vou ter aquele sentimento, só vai estar na minha memória aquele sentimento daquela pessoa com a qual convivíamos. Não, morreu, não acabou. Continua a existir, a manter sua individualidade, com conhecimento, agora mais aberto, porque livre do corpo físico, mas mantém os sentimentos que tinham aqui na Terra, as afeições que tinham. Os bons espíritos nos vêm instruir. Esse interrelacionamento, os bons espíritos vêm nos instruir, nos informar, ajudar-nos a nos direcionar melhor na vida, nos posicionar e ver o que realmente é real. Que muitas vezes o que é real na nossa existência não é o que nós tocamos, mas o que nós sentimos e projetamos através dos nossos pensamentos e através dos nossos sentimentos, que nos dá a sensação de felicidade, um estado de plenitude, de compreensão, que muitas vezes é utilizando a nossa profissão da melhor forma possível, da melhor maneira possível, utilizando em benefício do outro, ou em benefício do nosso ganha-pão mesmo, mas utilizando de maneira ética, com boa conduta, procurando fazer o máximo do que sabemos para aquele próximo que ali está, sendo passível do conhecimento profissional que nós temos. E a pessoa sentindo realizada, nos agradece, e esse agradecimento favorece porque nós estamos usando os recursos, a profissão que nós escolhemos, desempenhando da melhor maneira possível, dentro do nosso nível de compreensão, estamos exercendo e ela está sendo bem aceita, bem entendida, bem aplicada no mundo. Ao mesmo tempo, também o sentimento, as relações nossas sociais, a nossa compreensão com o diferente, o desigual, com o desequilíbrio que existe no nosso planeta, desequilíbrio que existe no nossa cidade, no nosso quarteirão, tudo isso é um trabalho que nós temos que desenvolver e fazermos a nossa parte. Porque cada um de nós desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo o nosso mundo interno. E esse mundo interno precisa de uma harmonia, precisa de uma força, de uma estrutura perseverante, de fazermos a nossa parte. Como Jesus, quando aqui esteve, ele desenvolveu. Jesus era um médium de Deus. Deus utilizou-se dele para trazer informações de grande utilidade para nós, humanidade, que estamos aí há 2000 anos já desenvolvendo, tratando-a, trabalhando elas, e elas continuam atuais. As informações que Jesus nos trouxe lá atrás, há 2000 anos, continuam atuais, continuam ainda em cena, em voga. Por quê? Nós estamos aprimorando, entendendo-a, passo a passo, de maneira homeopática, cada palavra, cada sentido, cada informação que ele trouxe, é o que a gente deva sentir, ingerir e vivenciar isso, praticar isso, porque Jesus é nosso irmão maior. Assim como nós hoje estamos palmilhando, desenvolvendo, aperfeiçoando, Jesus também foi criado por Deus, simples e ignorante, mas através do esforço, do trabalho, evoluiu, cresceu. E por que nós não? Nós estamos nessa seara, nós estamos nesse caminho, através das oportunidades e das existências, porque Deus é justo, Deus é providente para com todos nós, e nos dá todos iguais a oportunidade. E essa oportunidade nós vamos sentindo, através do nosso entendimento, conhecimento se ampliando, nós vamos sentindo a providência divina em nossa vida, em nossa existência. Não só o consolo pelas perdas físicas, mas o consolo de informação que nos faz nos erguer forte e procurar e aprender a pescar pela nossa própria vontade, pelos nossos próprios esforços. Não esperando que venha uma divindade externa, algo externo, e venha nos livrar de tudo. Não, somos nós, a nossa individualidade, desenvolvendo e aprimorando isso. As manifestações não são destinadas a interesses materiais. É outro fator também. Não é para ser interesse material as manifestações dos espíritos. Por quê? O espírito, no mundo superior, vai precisar de matéria para quê? Por quê? Ele vai precisar de carro? Uma cama para deitar? Um alimento para comer? Não precisa desses recursos materiais. E nem tampouco essa relação nossa com eles é para ser o aspecto material. Então sua utilidade está nas consequências morais. E não há nada de sobrenatural e maravilhoso. Aí observamos a doutrina, o espiritismo,
é uma doutrina filosófica, porque ela vem o quê? Os aspectos morais, as consequências morais do nosso desenvolvimento. E aí nós percebemos, com o nosso estudo na doutrina espírita, que mesmo que sejamos inteligentes, do conhecimento material das coisas aqui, sábios, temos bastante conhecimento, mas se não tivermos o desenvolvimento moral, o comportamento moral com as coisas e com os seres, isso desarmoniza, desequilibra todo o aspecto panorâmico da nossa existência, da nossa vida. Porque mesmo que tenhamos todo o conforto, bem materiais, mas se alguma coisa nós falamos e foi aquém daquilo que é, ou falhamos, não falamos tudo o que tinha que ser falado, na verdade, naquele assunto, aquilo fica na nossa mente, fica na nossa cabeça. Passa ano, passa um tempo, volta às situações, mas aquilo está ali, é algo que tem que ser tratado e trabalhado. E aí começamos a perceber como as questões morais, ela está intrinsecamente ligada à nossa existência. E como ela é importante para o nosso avanço enquanto espírito encarnado na matéria. Porque à medida que nós nos acunhamos dos valores, as virtudes da nossa existência, isso nos dá uma satisfação. Isso nos dá uma capacidade de entender e de potência de que nós podemos fazer algo por nós e algo para o próximo. Mas sem se achar que é melhor do que o outro. Isso que é interessante, sem achar que é melhor do que o próximo. Não é melhor, nós somos iguais. Só que cada um está no seu nível de percepção e de relação com as coisas e com as pessoas diferente. É só isso que está mudando, que é diferente. Mas o melhor que nós fazemos na forma de discernir e de escolher que direção tomar, que caminho palmilhar, ou que forma se estabelecer diante a vida consigo e para o próximo, isso nos dá uma percepção enorme da nossa existência, e isso muda a nossa vibração. Porque nós estamos pensando, nós estamos utilizando a nossa inteligência, a nossa vontade, e o pensamento como base para pensar. Pensar em coisas boas, em coisas construtivas, em coisas que venham amparar o próximo que está caído neste momento, nessa circunstância da vida, mas que poderá se levantar. E mais à frente, poderá nos ajudar, auxiliar, a compreender algo mais da nossa existência que nós não sabíamos. Porque nós não precisamos passar a fome para sentir o que é fome, mas ao auxiliar, a ajudar a uma pessoa que passa por essa situação, nós podemos ter a sensibilidade e a interação daquela situação e perceber o que a fome faz passar. Assim como a agonia das pessoas que estão nos campos, né? Lá, devido à guerra, né? Passando um grande campo lá, as pessoas lá junto, todo mundo junto, várias famílias, esperando o quê? A oportunidade de ingressar em outro país, de voltar a ter uma casa, ter um quintal, ter os seus cômodos. Isso é um trabalho de interação. Perderam o seu território, o seu chão, perdendo a sua cultura, mas não estão perdendo porque a cultura, a relação familiar está junto, está todo mundo junto ali, saindo de um lugar indo para outro, mas está levando junto. E esse sentimento, essa perca material que eles estão tendo, está servindo de utilidade para algo maior a ser trabalhado. E nós que estamos aqui e estamos passando por essa situação, não estamos naquele campo lá das pessoas refugiadas, né, no refúgio, nós estamos sentindo, nós estamos solidários a eles. E sentindo como é triste ver todo aquele exodo de pessoas em função da guerra ir para aquele canto. E é algo para a gente perceber, para a gente meditar e pensar na nossa existência, quais são os reais valores da nossa vida, os compromissos que nós temos conosco, com o próximo, compromisso em nos aperfeiçoar e crescer e desenvolver cada vez mais. Então a doutrina espírita, o espiritismo, traz essas informações e mostrando que existe nada de maravilhoso, sobrenatural, nada miraculoso. Não, está tudo dentro das leis de Deus, está tudo em harmonia. A nossa compreensão, a nossa ignorância que leva a ver que é milagroso, não, mas está tudo na harmonia. E nós estamos avançando cada vez mais a entender e a descortinar isso. E à medida que a gente entende, compreende, e as nossas convicções diante da vida e das circunstâncias da vida mudam, se modificam, pelo nosso pensamento, pela nossa forma de perceber como as coisas estão se tornando. Que possamos, mais uma vez, refletir sobre esses temas, esses assuntos, sobre o espírito, né?
o fenômeno dos espíritos, a manifestação do espírito no mundo espiritual e no mundo aqui material, como se dá, e a nossa oportunidade de estarmos encarnados e tendo a oportunidade de ter contato com essas informações. Porque, como nós sabemos, não sabemos a hora da nossa partida. E ainda bem que não sabemos. Se soubéssemos, nós já até íamos antes, né? Que às vezes, por precipitadamente, iríamos antes. Não sabemos. Então, que procuramos desenvolver o conhecimento, o entendimento, viver a nossa existência, não como fosse a última, mas como fosse parte de todo um processo de evolução e de crescimento. E temos mais também a certeza de que, queridos, aquelas pessoas, que nossos entes, que já desencarnaram, seja os idosos, ou seja aqueles mais novos, que alguma situação das circunstâncias da vida, por uma fatalidade, outra coisa, desencarnaram, eles continuam a existir. Continuam a povoar o mundo espiritual, continuam a manter a sua individualidade e o seu sentimento conosco. Se é um sentimento de simpatia, de afinidade, continuam a manter. Ou se tinha um sentimento de antipatia, alguma coisa, continuam a manter também. Que possamos cada vez mais caminhar nossa existência com essas informações, com esses conhecimentos, e sabemos que cada um de nós somos uma potencialidade. Somos seres criados por Deus e fadados à perfeição. Então, ao processo de desenvolvimento moral e intelectual. Uma boa noite a todos e que assim seja.